Vocês são sal da terra, mas o sal precisa sair do saleiro para salgar. O saleiro, ele representa a nossa religiosidade que pretende buscar segurança nas liturgias do templo, do saleiro e se preservar ali. Sendo que Jesus diz que nós deveríamos sair do saleiro da religião para salgar toda a terra. Por isso que temos hoje, gente, muito sal aglomerados nos templos e pouca gente temperando o mundo com o sabor do reino de Deus. Na semana passada, nós falamos ou começamos a falar um pouco sobre o início do Sermão do Monte ou o Sermão da Bem-aventurança, onde Jesus disse que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados pacificadores, os limpos de coração, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. E sensibilizado pelo último sermão e diante de tantos testemunhos que nós recebemos na última semana, eu gostaria de continuar pensando com vocês um pouco mais sobre este poderoso sermão de Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que Jesus quis dizer quando ele afirmou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas antes, nós vamos ler esse trecho tão maravilhoso que Jesus fala aos nossos corações. Vamos ler junto? Mateus capítulo 5, os versos 3 a seguir, que diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Gente, hoje nós vivemos a era dos influenciadores digitais, que são aquelas pessoas que são capazes de influenciar um grande número de outras pessoas, seja pela força do argumento, seja pela força do marketing, seja pela força da promessa de sucesso, seja até pelos números de seguidores que eles possuem. E isso é tão sério que eles são capazes de mudar até conceitos e posicionamento das pessoas. E muitas vezes eles chegam a manipular o comportamento dessas pessoas para a finalidade que eles desejam. Só que, gente, nesta guerra de influências, no fim, todos são influenciados por um sistema corrompido, por um sistema de pecado. Então, enquanto todo mundo acredita caminhar para o sucesso ou ter encontrado a fórmula para uma vida eficaz, uma vida feliz, na realidade estão indo de mãos dadas para o fracasso. É claro que eu reconheço, mesmo dizendo isto, que existe muita gente boa, prestando um bom serviço no mundo, influenciando pessoas para o bem, mas a maioria nem sabe o que estão fazendo. E tem um monte de gente oferecendo uma vida que não existe, prometendo facilidades ou prometendo facilitar o que é extremamente difícil. Aí eles prometem que uma pessoa pode ficar rica num curso de 3 dias. Dizem que podem resolver problemas emocionais com sei lá o quê. Gente, está ficando tudo muito perigoso. Por isso que uma pergunta que Jesus fez ainda faz todo sentido para nós. Em Lucas capítulo 6, verso 39, Jesus perguntou aos que ouviam ele assim: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco?
Claro que é uma pergunta retórica. Jesus estava dizendo da impossibilidade de gente sem direção estar direcionando pessoas. Agora, o fato de ser influenciado ou influenciar não é um problema em si, até porque este processo faz parte das nossas relações. Este processo faz parte da nossa construção como pessoas no mundo. A todo momento, gente, nós somos de alguma forma influenciados ou estamos influenciando alguém. Então a questão não é esta em si. O problema é que existe hoje um monte de gente perdida no caminho, ensinando outros a encontrarem um caminho. É como a guerra dar curso sobre a paz. E a possibilidade de tanto quem ensina e quem aprende de caírem no buraco é muito grande, pessoal. Então, neste mundo caído, onde tem muita gente influenciando pessoas para ter sucesso neste mundo, a serem bem-sucedidos no que fazem, Jesus também convida os seus discípulos a influenciarem o mundo. Só que diferente de treinar pessoas para ter sucesso na terra, Jesus nos chama para reposicionarmos as pessoas no caminho do seu reino. E a ferramenta de Jesus não se baseia nas técnicas, nos métodos, nas liturgias, nas promessas. A ferramenta de Jesus são os próprios discípulos dele. Por isso que ele disse aqui: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não indica um caminho apenas por ilustrações. Ele manifesta o caminho com a própria vida. E também manifesta o caminho através e pela vida dos seus discípulos. E a primeira figura que Jesus traz aqui no texto é dizer que os seus discípulos são sal. E o sal, naquele contexto, ele tinha uma importância ou uma finalidade muito importante naquela época. Porque naquela época não existia geladeira, que é aquilo que preserva os alimentos, como nós temos hoje. Então, era-se usado o sal, porque o sal era o método mais eficaz naquela época de preservação dos alimentos perecíveis. Só que o sal não é apenas um agente de preservação, o sal também é um meio de dar sabor aos alimentos. Os chefes de gastronomia dizem que o sal levanta, dá poder no sabor dos alimentos. Os temperos até são importantes, mas se faltar sal, fica tudo sem graça, fica sosso. Até dá para comer, né? Mas a refeição perde o brilho, perde a força do sabor. Mas para o sal cumprir o seu papel, ele precisa passar por pelo menos 2 processos básicos. O primeiro é que o sal precisa sair do saleiro para salgar. Porque o sal no saleiro, ele não tem serventia nenhuma. O sal, para cumprir sua função, ele precisa ter contato com os alimentos. Quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, ele está se referindo não ao sal em si, ele está se referindo à missão do sal, que é dar sabor, que é preservar alimentos. Então Jesus não está falando do grão, sabe aquele grãozinho branquinho de sal? Ele está falando da missão do sal, que é salgar. No verso 13 do capítulo 5 que nós lemos, ele diz que se o sal não tiver sabor, não presta para nada, ele se torna descartável e só serve para ser lançado na estrada e pisado pelos homens. Talvez lá jogado fora ele sirva para alguma coisa. Então sal, que é sal, não vive para o saleiro. Sal, que é sal, sai do saleiro para cumprir a missão, que é salgar. O saleiro, gente, ele tipifica o lugar onde o sal se junta para preservar a si mesmo. O saleiro, ele representa a nossa religiosidade que pretende buscar segurança nas liturgias do templo, do saleiro, e se preservar ali.
Aí nós promovemos vários congressos de ajuntamentos de sal. E a gente vai, nesses congressos, pedir para Deus nos manter como sal. Sendo que Jesus diz que nós deveríamos sair do saleiro da religião para salgar toda a terra. Por isso que temos hoje, gente, muito sal aglomerados no templo ou nos templos e pouca gente temperando o mundo com o sabor do reino de Deus. Nós lotamos os saleiros, mas somos insípidos, sem sabor, sem graça, na missão, no mundo onde vivemos. Somos sal que não salga. Porque sal que se preserva no saleiro, com o tempo ele perde a sua eficácia, ele perde o poder de salgar, ele fica insípido. Ser sal da terra é ter coragem para sacrificar a vida e temperar o mundo com o reino de Deus, gente. Nós podemos até ir para o saleiro ou estar no saleiro, mas nós temos que estar dispostos a qualquer momento ser usado por Deus na missão de salgar. E isso exige sacrifício. E quando nós saímos do saleiro, nós cumprimos um segundo propósito do sal, que é se dissolver para cumprir a missão de salgar. Então não basta sair do saleiro. Para cumprir a missão, precisa se dissolver para que o sabor realce. O sal, para exercer a sua função, ele não pode permanecer rígido no seu grão. Ele precisa se desmanchar. Ele precisa se desfazer da sua rigidez de grão para que o sabor seja manifesto no alimento. E para que o sabor seja manifesto, o sal precisa deixar de ser visto para apenas ser percebido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui aos cozinheiros e cozinheiras que estão aqui hoje. Quando vocês estão cozinhando o feijão e coloca aquele sal branquinho no feijão, na hora que vocês vão servir, vocês enxergam o sal? Não. Você não pode mais ver o sal, mas quando você prova o alimento, você percebe que ele está lá. Jesus está ensinando que na missão não é o discípulo que é visto, mas os frutos. Nós nos dissolvemos, desaparecemos para que o sabor do reino de Deus seja experimentado e percebido pelos irmãos. Por isso que o sal não pode ficar dentro do saleiro e permanecer na sua rigidez. O sal precisa se dissolver para que o tempero do reino de Cristo seja visto e preservado na terra entre os homens. E quando Jesus disse no verso 14, para aqueles que estavam ouvindo, vós sois a luz do mundo, ele traz a mesma ideia do sal. Embora com aplicações diferentes, mas com a mesma finalidade. O sal tempera um mundo que não tem sabor. Já a luz ilumina o mundo das trevas, da escuridão, com a luz do Evangelho. E quando Jesus diz assim, que nós somos luz do mundo, ele não está dizendo que nós somos a fonte de luz. Nesse trecho aqui de Mateus 5, quando Jesus diz, vós sois a luz, o termo luz aqui, no grego usado por Jesus, traz a ideia de raio, de facho de luz. Isto é, nós somos condutores de luz e não a fonte de luz. Somos o meio em que a luz de Deus se desloca. Olha que impressionante isso aqui. Nós não somos a luz, nós irradiamos a luz. É como se fôssemos um espelho. Quando se coloca uma lanterna na frente do espelho e a luz reflete, não existe luz no espelho. O espelho só é um condutor, está irradiando luz, porque a fonte é a lanterna.
Então é exatamente isso que Jesus está ensinando. Vocês não são fontes, a fonte de luz é Cristo. A fonte de luz é o Evangelho, que ilumina vocês e, através de vocês, essa luz é refletida no mundo. É isto que Jesus quis dizer, vocês são luz do mundo. Nós não somos referência, nós apontamos para quem é a nossa referência, porque é Cristo que é refletido por nós ou através de nós. Então, gente, tanto o sal quanto a luz, aqui no texto não se trata de quem nós somos, mas se trata do Cristo que refletimos no mundo. Não foi isso que Jesus diz em João 8,12? Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz e nós os condutores, como diz o termo aqui, somos os fachos de luz, somos os raios de luz. E isto é um grande privilégio, gente. Sermos agentes que transmite, que transfere Cristo no mundo. Quando as pessoas olham para nós, elas veem a luz de Cristo. Olha que privilégio. Só que diante deste privilégio também existe uma grande responsabilidade. Porque se nós somos sal, que preserva o reino de Deus e tempera o mundo com o amor de Cristo na terra, e se somos luz, que traz clareza do Evangelho aos homens, isso significa que, além de receber uma dádiva, foi-nos outorgado um compromisso. Então, quem se encontra com Cristo passa a ter uma missão. Sabe qual? Revelar a glória de Deus entre as pessoas. De manifestar o Pai para os nossos irmãos. Vocês perceberam o peso e o tamanho da responsabilidade que Cristo nos confiou? Em Mateus 5,16, olha o que Jesus diz: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Então, a glória não é do sal e nem da luz. A glória é do Pai. Por isso que nós não influenciamos as pessoas a amarem a nossa igreja. Por isso que nós não influenciamos as pessoas a reconhecerem o nosso desempenho, para honrarem o nosso nome ou o nosso ministério. Pelo contrário, nós nos dissolvemos para que o brilho do Pai seja visto no mundo. Nós nos dissolvemos, desaparecemos para que o Pai seja visto e glorificado na terra. Gente, o termo glorificarem, ou glorifiquem no texto de Mateus, é da mesma raiz glória, que no grego o termo é doxa. E eu gosto muito da definição deste termo, porque uma das definições de doxa é sobre a reputação de alguém. E eu acho extraordinário essa tradução. O texto está dizendo que a nossa missão, o nosso trabalho, nossa vida não é para revelar nós mesmos. Que tudo que nós fazemos é para revelar o caráter de Deus, a reputação de Deus, os atributos de Deus revelados em Cristo Jesus. Esta é a nossa missão. Por isso que nós vivemos para a glória de Deus. Por isso que Paulo recomendou na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, quando ele disse: quer vocês comam, ou quer vocês bebam, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para preservarem a reputação de Deus entre os homens. Que privilégio, que responsabilidade. Tudo que os discípulos de Jesus fazem nessa terra tem como a finalidade única e exclusiva
manifestar a glória do Pai para os seus irmãos. Por isso, gente, tudo o que nós fizermos nesta vida, devemos carregar no coração a declaração de João Batista, vocês lembram? Declaração esta registrada em João capítulo 3, verso 30, quando João disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça. É preciso que eu me dissolva, que eu desapareça, para que Cristo seja percebido no mundo. Então, o meu convite hoje é para que você seja sal, trazendo o sabor do reino de Deus ao mundo. O meu convite para você aqui hoje é para que você irradie a luz do Evangelho por onde quer que você passar. Porque a glória dos filhos está em manifestar a glória do Pai. Então, que na missão que Cristo nos confiou, seja para o Pai toda a glória, para sempre. Amém.